Bem-vindos à série Memória do Mundo. Meu nome é Mônica Carneiro Alves, eu sou coordenadora de acervo especial da Biblioteca Nacional e hoje eu estou aqui com a Juliana Uenojo, formada em Belas Artes e responsável pelo tratamento técnico da coleção de gravuras estrangeiras da seção de iconografia da biblioteca. Juliana, o que você traz para a gente hoje? Bom, hoje eu trago as matrizes de gravura da Casa Literária do Arco do Cego. E o que era a Casa Literária? Bom, a Casa Literária foi um empreendimento editorial instalado em Lisboa, num local conhecido como Arco do Cego, que teve uma existência formal entre 1799 e 1801 e foi criada sob a atuação de Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que foi secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos no reinado de Dona Maria I, e foi dirigido pelo Frei Veloso, que foi um botânico brasileiro. Sim, e a oficina, ela, além de ter o nome de Casa Literária, ela teve outros nomes, não é? Sim, Casa Literária do Arco do Cego foi só o primeiro nome dela, e o último nome foi Oficina Tipográfica, Calcográfica, Tipoplástica e Literária do Arco do Cego. E toda, assim, ela teve outras designações entre uma e outra, mas todas elas refletiram a expansão das atividades da oficina, que foi incorporando várias atividades relacionadas à produção gráfica e editorial. Porque na época, para se fazer uma obra, teria que incluir todas essas etapas, né? Sim, a oficina tipográfica era responsável pela impressão dos livros. A oficina calcográfica era onde acontecia a gravação das imagens, das imagens, isso, gravura em metal, que era a tecnologia disponível, né, antes da criação da fotografia para se produzir imagens que pudessem ser reproduzidas em grande quantidade. E essa oficina era uma oficina escola, ou seja, era um local onde se dava um aprendizado na prática. Então, ao mesmo tempo que havia os gravadores responsáveis pela produção das imagens, seja para ilustrar os livros ou para serem vendidas de forma avulsa, eles também recebiam aulas de gravura, particularmente gravura em metal, nas técnicas de buril e aguaforte. E essa formação artística contou também com o apoio, o suporte teórico de algumas obras que foram traduzidas e publicadas pela própria Casa Literária. Além da biblioteca ter a publicação, nós temos também aqui a matriz, né? Que a imagem foi feita em preto e branco, depois foi iluminada, né? Que é colorida, e além disso tem ainda a memória do que é a matriz dessa imagem. Muito interessante. Mas além da oficina do Arco do Cego produzir os seus livros, ela também vendia imagens em avulsa, vendia os tipos. Sim, no final de algumas obras existe um catálogo de obras publicadas e de obras que estavam no prelo. No catálogo dos livros impressos, eram os livros que já foram impressos, os que estavam no prelo, e também se anunciava a venda de retratos em preto e branco e iluminados, gravados por artistas portugueses e caracteres tipográficos. Então, eles anunciavam tanto a venda de retratos avulsos e de tipos móveis. Que os tipos eram as letrinhas que eram produzidos os livros. Então, se eles tinham uma produção, eles também vendiam esse material. Além desses livros, as matrizes que a biblioteca tem todas essas obras, todas essas matrizes, elas foram publicadas? Não, nem todas foram publicadas. Algumas foram usadas para ilustrar livros publicados pela própria Casa Literária, outros pela Impressão Régia ou por outras tipografias de Lisboa. Mas algumas
não chegaram a ser publicadas. Inclusive, algumas que estavam anunciadas aqui como prelo, tem alguns títulos que não foram localizados. Aham. Essa obra, por exemplo, dos pássaros, ela começou a ser publicada e não terminou? Isso. Essa obra chama Aviário Brasílico ou Galeria Ornitológica de Aves Indígenas do Brasil. Esse é o primeiro fascículo, que foi o único publicado em 1800, e seriam publicados outros fascículos contendo 6 estampas de aves cada um. E ele seria feito também por subscrição. Sim. E a gente tem o primeiro fascículo, que tem esse frontispício e a gravura das partes características das aves. E nós temos aqui algumas matrizes que possivelmente foram feitas para essa obra do Aviário Brasílico. Nós temos a matriz dessa ave, Fringilla fluminensis, vulgo tingara, e Bufagos brasiliensis, vulgo sanhaço. São 2 das matrizes que nós temos e que possivelmente foram feitas para o Aviário Brasílico. Porque são aves brasileiras e vocês não encontraram na que hora não da há, pesquisa isso, e não há os publicação com fascículos elas, publicados. né? E a subscrição era, a pessoa pagava, não é? Para ser publicado ou receber um... Sim, a subscrição será feita em casa da viúva Bertrand e os fascículos seriam entregues, né? Assim, a seriam pessoa publicados pagava para poder receber o fascículo. E uma coisa que eu também estou vendo curiosa é que a matriz, ela era usada dos 2 lados. Isso, algumas chapas de cobre estão gravadas na frente e no verso, e esse é um exemplo. Uma delas, desse lado, a gente tem uma das ilustrações para o ensaio de tática naval, e do outro lado, uma ilustração para o Atlas Celeste. E além, o cobre era uma coisa muito cara, né? Uma delas você mostrou, tem até a fábrica, né? Isso, tem um carimbo, tem uma marca aqui do fabricante da chapa de cobre, fabricante de Londres. Quer dizer, ainda tinham que importar, né, a matriz, né? E como é que esse acervo chega na biblioteca? Com a vinda da família real para o Brasil, o Frei Veloso provavelmente retornou ao Brasil em 1808. E aí ele solicitou às autoridades que começassem uma negociação para enviar as chapas de cobre gravadas na oficina calcográfica do Arco do Cego, que enviassem para o Rio de Janeiro para ele dar continuidade aos trabalhos. E, além disso, os exemplares das obras que foram publicadas. Então, essa negociação levou alguns anos e chegaram no Rio de Janeiro só em 1813 e foram recebidas na Real Biblioteca. Mas isso aconteceu já 2 anos após o falecimento do Frei Veloso. Então, esse acervo nunca foi usado realmente para fazer uma edição aqui no Brasil. Como já chegou depois da morte dele, ele só foi incorporado ao acervo da Real Biblioteca. Foi incorporado ao acervo da Real Biblioteca. E quantas matrizes chegaram aqui? Então, esse número de chapas enviadas ao Rio de Janeiro, ele diverge nas fontes de diversas datas. Sim. Hoje, nós temos aqui na coleção 450 chapas de cobre, que foram nominadas na coleção, no programa Memória do Mundo Brasil. Mas algumas delas, como são gravadas frente e versos, a gente tem um total de 478 imagens e 450 chapas. E essa coleção, enfim, o espólio da Casa Literária hoje é preservado na Imprensa Nacional Casa da Moeda de Lisboa, que também tem um acervo dessas matrizes. Porque nem todas vieram para cá, então o que ficou lá, mais ou menos quantas? Cerca de 2.000 chapas, e nós temos as 450. Sim. Bem, então, Juliana, muito obrigada pela apresentação desse acervo e até a próxima.